Pronto. Joguei a chave fora. Hoje o homem não entra. Guarê. Podcast do H2Foz. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente do normal. Quem vai apresentar o programa sou eu, e os meninos tiraram um dia de folga porque estamos perto do Dia Internacional da Mulher e convidamos 3 mulheres maravilhosas para debaterem comigo hoje. Dia de folga não. Prende todos no meu calabouço. Eu sou a jornalista Gabriela Zimpuski e aqui do meu lado está a também jornalista Denise Paro. Olá, Gabi. Olá, ouvintes do Guarê. Eu sou Denise Paro, sou jornalista e professora de comunicação. Hoje a gente também tem a professora Cleo Telti. Olá, Gabi. Olá, ouvintes do Guarê. Eu sou a professora Cleo Telti. Moro em Medianeira e sou fã do Guarê desde o primeiro episódio. Aí fico muito feliz de ouvir isso. E para completar esse trio maravilhoso, temos a Inara Rodrigues. Olá, boa noite a todos e todas que nos escutam. Eu sou Inara, eu sou militante do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, e atuo para dentro do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. Sejam todas muito bem-vindas e bora começar os debates de hoje. Guarê, qual vai ser o primeiro assunto? Passeata do Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que todo ano, quando chega nessa época, até que existem várias ações voltadas para as mulheres, mas que ou têm um significado muito comercial ou são mal pensadas. Que tipo de ação fora da casinha vocês chegaram a ver? Esses dias eu estava olhando um anúncio no YouTube e eu me deparei com uma propaganda em homenagem aos Dias das Mulheres, mas assim, o estereótipo da Mulher Maravilha, né? E a mulher enquanto mãe, enquanto esposa, ocupando sempre os papéis domésticos. Então, além de remeter a uma figura hollywoodiana, essa propaganda, ela reforça os estereótipos, né? Que a mulher é mãe, esposa e cuida dos filhos. E hoje a mulher é muito mais que isso, né? Então, ela assumiu vários papéis na sociedade, tem muito mais protagonismo, mas assim, campanhas comerciais veiculadas hoje, muitas delas ainda se limitam, né, a esses papéis tradicionais da mulher. A gente vê nas redes sociais, o Instagram hoje remete a dia de todo mundo, né? É dia da mulher, é dia da criança, dia de qualquer profissional, mas assim, ao invés de repente de ocupar esse espaço com algo mais educativo, elucidativo, às vezes só faz uma homenagem ao Dia da Mulher. Também é muito limitado, né? Você poderia levantar algumas causas em prol da mulher, como a não violência, a maior autonomia. A gente percebe que fica bem limitado a esse tipo de estereótipo, como sempre, né? Eu tava pesquisando, assim, porque são tantas coisas absurdas que a gente vê nessas épocas de Dia da Mulher, e eu lembrei de uns anos atrás, na verdade encontrei, foi em 2018, a Prefeitura de Curitiba, ela decorou se não me engano foram 42 semáforos na cidade com cílios, em alusão ao Dia da Mulher. Eu achei uma coisa tão absurda, já na época, e hoje eu falei, cara, o que eu sei que tem coisa absurda, mas qual o absurdo mais absurdo que a gente pode falar? E essa dos cílios, para mim, foi totalmente sem noção. E um outro que eu vi também numa empresa, que eu, deixe quieto, um abafo caso de quem, contrataram um rapaz vestido de príncipe para entregar botões de rosa para as mulheres colaboradoras da empresa. Então, assim, é aquela caixinha de colocar a mulher, né, naquele espacinho de vamos dar uma florzinha, no resto do ano a gente diz que ela tem que ganhar menos porque engravida, a gente paga salário menor e assim vai. Além também de reforçar a questão dos estereótipos de gênero, que é que eu ia comentar era um pouco sobre uma vendendo como que cosméticos, né? E fazendo comparação com relação a padrões de beleza e reforçando a questão da rivalidade, assim, né? Que, tipo, colocando, não que não seja uma coisa que as mulheres possam fazer, mas não precisa ser colocada nessa questão de, tipo, rivalizar, né? Uma com a outra nesse sentido também. Porque eu tava vendo uma vendendo produtos de maquiagem e tudo mais, e voltados nesse sentido, né? De reforçar um padrão de beleza, reforçar uma questão de gênero e também de reforçar a questão da rivalidade, assim, entre as mulheres. Além também de que, tipo, isso a gente tem o ano inteiro, mas eu acho que nesse ano fica absurdo, assim, é a questão de produtos específicos para mulheres, que na verdade não tem nada de diferente do que um produto para homens, por exemplo, mas a gente paga bem mais caro. São coisas que muitas vezes não tem muito cabimento, assim, não tem muita lógica.
que eles colocam ali como específico para um nicho comercial e cobram mais caro do que uma coisa tradicional, assim, né? Pão, caneta, muitas vezes também que eu vi um anúncio de tipo caneta. Reforça de novo essa questão da lógica capitalista, né? De querer, tipo, ganhar dinheiro em cima dessa pauta, assim, né? Que não tem nada a ver, realmente, o que a gente pauta não é nada com relação a isso. E detalhe, né, Nara, esse negócio do para a mulher, sempre ele vai ter um rosinha, um lilazinho, um adereço, uma frescurinha para dizer, esse é pra menina. É colocar gênero em coisa que não tem nada a ver. Pelo menos a gente ainda vê algumas coisas que fazem sentido. Recentemente foi divulgada uma passeata que deve acontecer no dia 8 de março, terça-feira, às 17 horas. Esse é o tipo de ação que a gente precisa ter, que tem o propósito de chamar a atenção para as pautas que ainda precisam de solução. Queria saber se vocês pretendem ir e quais são as suas expectativas para o evento e também para depois do evento. Eu considero o evento de suma importância porque marca, né, essa data aí que é de relevância para as mulheres. Apesar de que acho que precisa haver mais constância, né? Não é necessário assim, esperar só o Dia da Mulher para falar disso. Aqui na minha cidade, a pegada do Dia da Mulher é outra. É um chá, é uma distribuição de flores aqui e ali. Por aqui não existe muito essa construção. Então, quando acontece, eu sempre fico atenta para participar, mas assim, uma vez eu fui numa palestra que tinha uma temática bacana, que era sobre a mulher no mercado de trabalho enquanto empresária, empreendedora e tal, mas antes teve distribuição de maquiagens, uma palestra de autoestima e valorização da beleza, e depois, gente, foi muito decepcionante. Então, eu procuro, assim, ir mais para Foz do Iguaçu, quando eu quero participar de alguma coisa que tenha um significado um pouco maior. Nós aqui, né, do CDH e também do MAB, estamos construindo, né, essa marcha no dia 8, junto com várias outras entidades, sindicatos e organizações de mulheres, assim. Então, a gente tem a expectativa de reivindicar mesmo essa data, né, de mobilização histórica, de tradição histórica de mobilização das mulheres, sobretudo as mulheres da classe trabalhadora, num papel de denúncia mesmo com relação a essa política econômica que tem agravado tanto a situação das mulheres, né, com relação à fome, desemprego, com relação à violência. Então, o que a gente espera é que a gente possa, né, juntas na marcha, juntas na ação política, demarcar o nosso espaço, né, e reivindicar historicamente que as ruas é o espaço de mulher está ocupando também contra todo o patriarcado, política genocida e todos esses males que a gente vem, esses ataques que a gente vem sofrendo. Assim. Esse movimento me lembrou o movimento das sufragistas, né? As sufragistas foram aquelas mulheres que iniciaram uma mobilização para o voto feminino, né? Então a gente vê a importância desse tipo de mobilização de rua, de ir a campo. Uma mulher em determinado momento, foi na Inglaterra que isso começou a reivindicar o direito ao voto. Então tem toda uma importância, né, de marcar presença, né? Então eu acho que ir às ruas, ir a campo, expressar o que se está pretendendo, a necessidade daquele momento, eu acho que a cada tempo a gente pode pensar em levantar uma bandeira, né? Sobre o comentário da Cleo, a única coisa que eu espero que aquela palestra para mulheres empresárias não tenha sido ministrada por um homem, que daí já é tristeza demais. Agora, Guarê, conta o nosso próximo assunto. Espera, Gabi. Antes do próximo tema, tem os reclames do Guarê. Já voltamos. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Pronto. O próximo tema é sororidade e feminismo no dia a dia. Uma das coisas que muitas pessoas não percebem é o quanto é fácil identificar o feminismo nas pequenas ações, seja praticando sororidade, informando sobre o movimento e, especialmente nesse ano, votando. Vocês conseguem apontar alguns momentos de ativismo do dia a dia de vocês? Eu, enquanto jornalista, procuro ocupar, na medida que eu posso, os espaços para expressar, né? Fazendo reportagens pró-mulheres, denunciando a violência doméstica que é frequente, essa diferença, né, que se tem entre homens e mulheres, descabida, ocupando espaços como esse, né, em palestras, encontros virtuais. Então, eu acho que através desse papel aí, eu consigo exercer
até certo ponto, esse ativismo, né? Um papel, assim, da comunicação, do jornalismo. Eu acho, assim, a sororidade uma coisa fantástica e a gente pratica isso, nós aqui que somos mais velhas, Gabi, sem saber o nome disso, né? Porque, assim, lá na minha adolescência, eu lembro muito, tô com mais de 40, a gente via, assim, aquela rivalidade muito mais intensa entre as mulheres, os homens sempre se fechando para proteção e as mulheres naquela crítica mútua. E aí, primeiro começa entre as amigas, uma segurando a onda da outra, levantando a outra, tentando fortalecer, e isso vai tomando uma proporção maior e hoje tendo, inclusive, um nome para isso, né? Como professora, assim como a Denise falou, a gente ocupa espaços que na sociedade que a gente tem um papel, e como professora eu vejo esse papel muito de construir não só mulheres que vejam outras mulheres como aliadas, assim como mostrar para esses meninos, né, porque eu trabalho com adolescente, como funciona essa sociedade que é machista e que prejudica não só a mulher, mas que prejudica o homem, porque coloca cada um deles numa caixinha, e aí o homem que demonstra sentimento é fraco, a mulher que não demonstra é grosseira, que fala que é mais pontual na sua fala é estúpida, trabalhando isso já desde pequenos, para que eles comecem a olhar para o mundo e ver, poxa, por que uma mulher que se altera é desequilibrada e um homem que se altera é só alguém que tem uma opinião forte? Então, essa visão e colocando imagens para eles, eu acho que é muito bacana. No Brasil, especialmente, a gente tem um passado pela frente, né? Porque dá a impressão de que conquistas antes já tidas como certas, nós temos que voltar a falar o óbvio, temos que voltar a tocar em assuntos que já deveriam estar superados. E cá estamos nós, de novo, com pautas lá da época das sufragistas, né? Daquela época, tendo que retomar. E que se você se alterar, você é muito estressada e radical. Mas caramba, né? Já deu. Então a gente continua nessa luta, tentando trabalhar as mentes já envelhecidas e travadas, que parece que não mudam, mas também, especialmente, os pequenos, para ver se a gente consegue ter pelo menos um futuro melhor do que nós temos hoje. Eu acho assim que para dentro do meu dia a dia, para dentro da postura que eu tento tomar, é uma questão de trabalhar muito também essa questão da ética feminista mesmo, para além de isso, a gente muitas vezes pratica coisas como sororidade sem nem saber o que é conceito, mas a gente que tem acesso e sabe o que é conceito, precisa então praticar também na vida cotidiana, né? Não saber para ficar sabido o que é teoricamente, mas aplicar, e seria na escuta ativa das minhas companheiras, né, dos seus problemas, tentar também a gente conseguir se organizar, né, construindo uma organização comprometida com a pauta do feminismo popular, né, trabalhando na questão de fortalecer conjuntamente a convicção política, né, para poder ter mesmo força emocional para poder lidar com esses ataques que a gente lida diariamente, como foi dito, né, muitas vezes coisas que já parecem tão ultrapassadas, né, coisas que a gente precisa se manter firme para, barrar retrocessos de coisas já conseguidas, né, os direitos, eles são coisas que muitas vezes a gente consegue, a gente precisa se manter também organizado, ativo, para que não sejam retirados, assim, né, como a gente acompanhou aí nos últimos anos, a questão desses ataques e retirada de direitos, assim. Em fevereiro desse ano de 2022, nós completamos 90 anos de direito ao voto. A gente sabe que esse ano vai ser bem histórico. Ou vamos ter alguma esperança de melhora, ou, Deus queira que não, vamos passar mais alguns anos de sufoco. Em relação às pautas que competem às mulheres, o que vocês esperam, ou pelo menos torcem, que as eleições desse ano ajudem a melhorar? Bom, Gabi, eu acho que há inúmeras bandeiras, causas aí em relação às mulheres que precisam vir à tona, né? A gente tem a diferença salarial comprovada por pesquisa já, que os homens em geral ganham mais que as mulheres. Tem a questão da proteção aí no contexto da violência doméstica. A gente está vendo uma escalada de violência doméstica e às vezes falta punição, uma simples cantada que seja fora de contexto, né? Isso acontece bastante. Às vezes depende melhorar mais essa legislação, não só da violência doméstica, no sentido da proteção mesmo, como punir também. O que mais me preocupa hoje em dia é a questão da violência. Fazendo o link aí com o que a Denise falou, a questão da legislação, né? A gente tem a Maria da Penha, que é a melhor lei nesse sentido do mundo. O que falta no nosso país são as redes de proteção, né? Não tem onde acolher. As delegacias de mulher que tinham atendimento 24 horas, teve seu atendimento reduzido, só em horário comercial, até porque é o horário em que as mulheres mais são agredidas em casa, é o horário comercial, né? Não é no fim de semana, não é à noite, de madrugada.
Então a gente percebe que no papel a coisa é bonita, mas na prática não se configura. E aí quando nós vemos como ministra da mulher, uma mulher que deveria defender essa pauta, a gente vê falas absurdas como a gente ouve ela dizer, é uma coisa que desanima de uma forma, né? Porque assim, nós temos o presidente que fala que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Aí a gente tem uma ministra que não defende a pauta feminina, que entra naquela de princesar mulheres, princesar crianças. Então a gente fica aí naquela luta de correr atrás de direitos que já estão assegurados na lei, mas que na prática não acontece. Essa violência absurda que só faz aumentar, né? Que com a pandemia ficou ainda pior. E além da violência física, a violência psicológica nos ambientes de trabalho, na rua, quando você está andando na rua e alguém se sente à vontade de mexer com você na rua, achando que aquilo ali é elogio, e quando você reclama diz que você não sabe receber elogio, nem o conceito de elogio não sabem o que é. Então é uma situação assim que qualquer coisa que você fale parece que tem um aval superior de que o problema é você, que tá tudo certo, é você que é a conflitiva. Então a gente, no Brasil, eu vou te falar, olha que tem uns anos pra cá que a coisa tá ficando difícil. Eu como mãe de menina, uma adolescente de 16 anos, que na verdade 15, ela vai fazer 16 agora dia 12, e falou que vai estar lá na frente do fórum para fazer o título de eleitora dela, porque ela diz que faz questão de votar. Então a gente vê assim que torce para que essa juventude realmente vote, que façam 16, 17, 18 anos e que façam o seu título de eleitor, porque assim, deu ruim, né? A gente não conseguiu. Então vem aí essa rapaziada, essa molecada, essa meninada que faça também acontecer e que realmente a gente tenha mudança, porque não sei, mais 4 anos do que está aí, o que vai sobrar. É essencial, né, para que a gente possa pautar e falar com relação à melhora da condição de vida das mulheres, que sejam abordadas políticas de combate à fome, ao desemprego e contra a carestia, porque a gente tem vivido aí tempos de aumentos absurdos com relação ao gás de cozinha, gasolina, conta de energia, e isso são coisas que impactam muito o orçamento doméstico, sobretudo de mulheres que chefiam as casas sozinhas e mulheres negras. Então é essencial que a gente combata também esse tipo de ataque que é feito, e é uma coisa direta também, considerando a proporção, né, com relação a quantas mulheres são afetadas e têm aí, né, sua dignidade, suas condições de vida precarizadas por conta desse tipo de ação. É essencial que isso seja pautado, assim também como a questão dos nossos direitos reprodutivos, né, o direito aos nossos corpos, o direito a nossas decisões, e o combate à violência doméstica, a violência contra a mulher, que é uma coisa que é uma pauta permanente, que a gente também precisa estar sempre atento e levantando. Mas é importante também a gente ter ideia e ter em mente, para além, né, dessas pautas que são elencadas que a gente quer, é necessário e essencial também a manutenção da organização e da pressão popular, né, para que a gente possa avançar nos nossos direitos e elaborar ainda mais aqueles que nós já adquirimos. Então, eu também acho que é isso que a gente também tem que pensar, tendo em vista esse cenário de eleição 2022. Eu gostaria de reforçar essa necessidade de ampliar políticas públicas, né? Então, alguns municípios nem sequer têm políticas públicas específicas para a mulher. Então, é importante ter essa rede, esse centro de atendimento, igual nós temos em Foz, que é o CRAM, que você vai acolher a mulher vítima de violência com tratamento psicológico. E também outra necessidade que até surgiu durante matérias que eu fiz, foi também ter alguma política específica para tratar o homem, né? Então, o homem também ele precisa entender o papel dele na sociedade de hoje diante da mulher, que a mulher não é mais apenas dona de casa, mãe, ela tem o seu protagonismo, tem a sua vida, ela pode ser empresária. Isso assusta, e eles não entendem mais o papel deles, então eles estão com aquela cabeça do papel tradicional, papel antigo. A gente já conversou bastante, mas ainda falta alguma coisa, não falta, Guari? Hora do quadro Vacina ou Cloroquina Especial. Para quem não conhece esse quadro, vou explicar. Toda semana, eu e os meus colegas fazemos uma seleção de notícias e classificamos ou como vacina, que é coisa boa, ou como cloroquina, coisa ruim. Como o podcast de hoje é temático, vamos fazer um pouco diferente. Vamos falar sobre algumas coisas que melhoraram para nós mulheres ao longo dos últimos anos e coisas que ainda precisam ser trabalhadas.
Eu acho que dá para fazer uma relação com a conquista da mulher hoje. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva do papel que a mulher ocupava na sociedade há décadas, o espaço que a mulher conquistou hoje, então hoje a mulher ela deixou de se limitar apenas ao papel de dona de casa, ela tem uma profissão, ela tem autonomia, pode ter um negócio próprio. Assim, houve avanços, né? Apesar de todas as dificuldades, houve avanços. Mas, assim, a gente tem que conquistar muito mais ainda. Então, a mulher hoje tem autonomia para ser o que ela quiser. Ela não precisa ficar dependendo de homem. Nós temos mulheres chefes de Estado, mulheres avançando no papel político, né? Apesar dessa lei de cotas aí, ela ser, às vezes, muito, assim, de cumprir tabela, né? A gente tem que questionar isso também. Isso é uma vacina. A minha vacina, eu fui atrás da história, assim, para pegar um marco, assim, aqui no Brasil pra gente, assim, qual foi o principal marco da luta feminista, como tudo começou. E aí eu encontrei lá em 1832 a obra Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. E você imagina, se hoje já falar de feminismo a gente enfrenta barreiras, imagina lá em 1832. Essa autora, Anísia Floresta, ela desafiou as tradições da época e ela publicou um livro que contestava o mito da superioridade masculina, aquela ideia de que o homem era superior às mulheres por questões biológicas. Então, no momento em que ela questiona isso, o livro ele é considerado o pioneiro no Brasil na luta feminista. E aí ele deixou claro que a mulher, como a Denise falou, ela é tão capaz quanto a assumir qualquer papel ocupado por homens na sociedade. E aí só em 1988, olha quanto tempo depois, é que a Constituição brasileira atesta que nós somos iguais perante a lei, né? Que homens e mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então essa vacina, ela é uma vacina que, né, a gente fica até pensando, caramba, mas tão pouco tempo, 1988, nós somos considerados pessoas de mesmo padrão, de mesmo nível, né, para usufruir dos mesmos direitos. Então, uma coisa que, ao mesmo tempo, assusta, a gente pensa, lá na lei tá ok, né, tá dizendo que tá tudo certo, agora a gente vai na luta para que na prática isso também aconteça. Só queria fazer uma pontinha na fala da Cleo, da questão da identidade da mulher na escrita, né? Então, a gente pega lá o século XIX, em vários países, na França, inclusive, Inglaterra, muitas mulheres usavam pseudônimo de homem para não assinar os livros. Então, as escritoras não podiam revelar a identidade feminina. Por quê? Em razão disso, o espaço era ocupado pelo homem, né? Então, até no ofício da escrita, que é algo que a mulher tem total capacidade de se expressar, a gente viu isso no passado, né? Como vacina, eu vou colocar, é um pouco relacionado a isso, né, que é em relação à produção intelectual, que eu acho que a gente tem um grande apagamento, né, um movimento e um esforço histórico de apagar produções de mulheres, assim, sobretudo quando a gente está falando de mulheres negras também. Que coisa absurda. Então, eu acho que uma vacina é a questão de que cresceu o índice de escolarização das mulheres nos últimos anos, né? Então, realmente, mais mulheres ocupando espaços, se formando, ocupando cadeiras não só no ensino médio, fundamental, mas também na universidade. Então, eu acho que isso é uma grande vacina, assim, né? E principalmente em espaços majoritariamente de homens, assim, né? Em algumas carreiras majoritariamente masculinas. Então, esse índice ter aumentado, né? Estar aumentando e de mulheres estarem acessando a esses espaços, assim. Então, eu acho que isso é uma boa vacina e que contribui muito para a gente prosseguir, assim, nessa questão de resgate da produção intelectual e fomentar e fortalecer também a produção e o trabalho das mulheres. Agora que todo mundo falou as vacinas, a hora da gente compartilhar as nossas cloroquinas. O que a gente vê que ainda está de errado e que gostaríamos que melhorasse. A minha cloroquina é em relação à exploração sexual das mulheres, ao tráfico de pessoas. Então, a mulher hoje é uma das maiores vítimas de tráfico de pessoas, tanto para fins de exploração sexual e também para fins de exploração de trabalho. Então, a gente vê relatos na mídia, né, de mulheres domésticas que são tratadas em regime de escravidão, isso acontecendo em pleno século XXI. E dessa mulher, assim, que é vista como objeto, que é explorada sexualmente, enganada via tráfico de pessoas, que também é bastante comum, inclusive aqui na nossa região. Como cloroquina, eu ainda estou indignada, eu estava lendo a revista Isto É e vendo a matéria que fala sobre o princesamento das meninas.
E isso me chama muita atenção porque a partir do momento que você educa uma menina para ser a princesa, para que espere, para que seja submissa, inclusive o fato de ela estar submetida a uma situação de violência aumenta, porque quando ela não tem autonomia, quando ela não se sente capaz de se salvar, né, de correr atrás, de acreditar, de se proteger e fica à mercê de que o príncipe, né, o suposto príncipe tome conta dela, eu acho isso muito danoso para a criação das meninas, né? Então, me assusta muito e me revolta muito essa ideia quando a ministra coloca numa rede social lá, isso foi no dia 3 de fevereiro, então é uma coisa que aconteceu agora, né? Ela postou na rede social uma foto da primeira-dama vestida de Branca de Neve e colocou nesse vídeo, nós estamos princesando as meninas. E falas do tipo, a mulher nasceu para ser mãe, a gravidez é um problema que só dura 9 meses, que a mulher só é mulher de verdade depois que é mãe. Então, essa imposição que a sociedade ainda coloca, de você que não tem filhos, você tem que ter, você tem um filho, eu escuto isso direto, eu tenho uma filha, nossa, só uma, aí você tem 3 filhos, meu, que exagero. Então parece que você nunca tá certa, você nunca tá de acordo com o que esperam de você. Se você trabalha fora, coitadinho dos seus filhos, ficam sozinhos. Se você não trabalha fora, nossa, mas não sabe, não se vira, não tem o próprio ganho, a própria vida. Então é uma coisa assim que parece que a mulher ainda, ela não se encaixa em nada, ela sempre é alvo de críticas de alguma maneira, porque o homem pode trabalhar, 12 horas por dia, sair à noite, beber com os amigos, ninguém pergunta para ele, e as crianças ficaram com quem? Como cloroquina, eu coloquei um assunto que já foi até falado aqui, mas que é a questão da desigualdade salarial, assim, né? Eu acho inconcebível a gente pensar que a gente ainda lide com essa questão para dentro da sociedade que a gente vive, né, das desigualdades de pessoas, né, mulheres e homens com a mesma formação, desempenhando o mesmo cargo, e a gente ter acesso e ser remunerado de maneira diferente, assim, né, porque muitas vezes se justifica isso justamente um pouco com o que ela falou, que é a questão de porque a mulher é engravida, e N coisas, assim, sendo que nada disso justifica, de fato, você desempenhar um mesmo papel, muitas vezes até de melhor maneira, mas ser remunerada abaixo disso, assim, né? Não. A minha cloroquina é em relação, assim, por mais que as mulheres tenham conquistado alguns direitos sobre os próprios corpos, nós ainda não temos direito total sobre os nossos corpos. E aí eu posso entrar na questão de mulheres que querem fazer laqueadura, de mulheres que optam por um aborto e que são negadas os direitos sobre si mesmo, né? Então, esse aí é um assunto que é delicado, sim, mas que precisa ser debatido e precisa também ao menos ser descriminalizado, o aborto, pelo menos. Por quê? Quando se trata de aborto, sempre tem gente saindo dos bueiros falando, você não quer dar pra adoção, ou, na hora de fazer tava ótimo. Comentários, assim, bem desnecessários e que não ajudam em nada. Todo mundo sabe que por mais que métodos contraceptivos sejam eficazes, nenhum deles funciona 100%. Não adianta você culpar a mulher quando ela não fez a criança sozinha. Então, essa é a minha cloroquina. Chega por hoje. Mas chegamos ao fim do nosso episódio temático. Eu quero agradecer e me despedir dessas mulheres maravilhosas que aceitaram participar do programa de hoje. Denise, muito obrigada por ter topado participar, gravar aqui com a gente. Obrigada a você, Gabi, pelo convite. Eu acho que a temática é importante e sempre necessária. Muito obrigada a você também, Cléo. Obrigada, Gabi, pelo convite. Já falei lá no começo que eu sou fã já de vocês, desde o episódio teste, eu acompanho vocês, a evolução, e cada semana fica ainda melhor. O meu canal com a professora Marlene se chama educando.com, tá lá no YouTube e alguns vídeos, e a gente debate algumas temáticas assim voltadas. Ela é professora de história, eu sou professora de ciências, então a gente debate algumas temáticas que são importantes para a educação, para a sociedade, conforme vai dando tempo da gente gravar, né? Porque vida de professor é uma luta. Então, educando.com,
com a Prof. Cléo e a Prof. Marlene. Obrigada. E por último, muito obrigada, Inara, por ter disponibilizado o seu tempo para vir conversar aqui com a gente hoje, para debater. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Eu acho que todo momento que a gente para conversar sobre, para discutir sobre, a gente já representa um pouco de avanço, assim, né? Então, para que a gente possa seguir avançando, seguir se articulando, se organizando, porque só assim a gente consegue efetivamente construir uma sociedade igualitária, assim, né? Onde nós mulheres sejamos realmente respeitadas da maneira que devemos. Muito obrigada ao Guarê, que ficou prestando atenção na nossa conversa todinha. E a todo mundo que está escutando, não esqueça de assinar o podcast do Guarê na sua plataforma favorita, nem de seguir o H2Foz nas redes sociais, em especial no TikTok que a gente acabou de lançar. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até a semana que vem. Semana que vem eu decido se solto aqueles mailas. Aguardem.